Bem-vindos, pessoal. Esse é mais um episódio do Café com Emergência. Eu sou Fernando Sinquete, sou R3 de Medicina de Emergência lá do Hospital Santa Marcelina. Aqui do meu lado, como sempre, Sou Rômulo Torquato, médico emergencista também pelo Hospital Santa Marcelina. E a gente vai falar o que hoje, sobre o que hoje, Fernando? hoje a gente vai iniciar uma série nova por aqui, Rômulo. A gente vai começar com entrevistas aos médicos residentes para a gente conhecer melhor os programas de residência que a gente tem aí pelo Brasil todo, cara. Pô, acho que vai ser uma série bacana, né? Vamos começar pela nossa casa, mas quem estiver assistindo aí e quiser participar, a gente vai procurar ativamente todos os programas, mas só chamar a gente aí pelo Instagram, né, Fernando? E para começar, apresenta a nossa convidada de hoje, Fê. Hoje a convidada muito especial, Elisa Nascimento, ela que é médica formada lá pela UFRJ, carioca, e hoje em dia ela é R2 de Medicina de Emergência lá do Hospital Santa Marcelina. E aí, Eli, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Fê. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que eu tive também a oportunidade de acompanhar desde o início, desde vocês pensando a criação. E é um projeto muito legal, que está trazendo bastante debate, vai trazer muitas pessoas aqui para que a gente consiga saber dos programas de residência no Brasil afora. Boa. E aí, Fê, para começar, como sempre, o que você quer falar? Eu queria saber o que que vocês estão tomando por aí, que eu sei que vocês Vamos, estão bebendo um cafezinho, vai, conta pra mim. vamos começar pela Elisa. O que você está bebendo aí, Elisa? Ó, já peguei muitas dicas com vocês, já comprei cafés muito bons, só que hoje eu tô na minha mãe, eu tô no Rio, e ela não é a maior fã de café. Então ela tudo que ela compra é orgânico, então achei um cafezinho orgânico aqui. Boa. Eu fiz, tá gostoso. Depois quero ouvir de vocês o que que o café orgânico tem de mais saudável. Se não tiver nada de saudável, não fale que eu ia ficar triste. Boa. Cara, hoje eu tô tomando, Fernando, o mesmo café que eu tomei no último podcast da minha assinatura da Unic. É um blend, né, cara, de torra média, 87,5 pontos, muito bom, cara. E é um blend de um catuai vermelho com catuai amarelo. Quem fez meu Boa. café hoje não fui eu, foi a Gisele, minha noiva. E hoje, cara, hoje a gente fez um café aí na Aeropress, uma proporção de 10-1. Cara, tá sensacional aqui. Café bem encorpado, bastante doce, uma acidez cítrica aí no final. Recomendo, Boa, e na xícara da Abramed. sempre. E aí, o que tem por Cara, aí? hoje o café que eu tô tomando é um café bem legal, cara, porque é um café que foi dado pra mim de uma das nossas seguidoras, que é a Cris Bianchi. E quem faz esse café aqui é o pai dela, que é Olha agrônomo só, e é cara. especialista em café. Então eu Boa. tô aqui hoje tomando um cafezinho muito bom lá do Lima Café. O pai dela, que é o Eduardo Bianchi, é quem faz esse café. É um blend também, é um fully washed de um natural, uma torra média e tem notas sensoriais doces, acidez agradável, notas de mel, melaço e lima da Pérsia. Cara, baita café, recomendo aí para todo mundo que quiser apreciar um bom café aí. É lá de Poços de Caldas. Pô, Bem muito, massa. muito E bom. muito obrigado aí, tanto para Cris quanto pro Eduardo, que é um baita café. Boa. Quem quiser mandar mais café pra gente também, né, Romulo? Estamos aceitando. Café nunca é demais, né, Fernando? Nunca é Boa. demais. E vamos começar com aquelas perguntas de sempre. Eli, conta pra gente, por que que você escolheu fazer medicina? Tem alguém na família? Não? Quis sair do que a família geralmente faz? Conta aí pra gente. Não tem ninguém da minha família que tenha feito medicina, minha família toda fez direito. Então, no meu ensino fundamental, ensino médio, início do ensino médio, eu estava mais inclinada a fazer direito, mas eu sabia que eu queria cuidar de pessoas diretamente, então eu pensava em fazer direito para ser delegada federal. Até o Olha, meu segundo ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu ia fazer isso. E aí, no terceiro ano, meu colégio ele começa a separar as turmas, né, pessoal, o que que é humanas, exatas e biológicas, e aí passa a ser integral, de manhã todo mundo, a turma toda junto, e de tarde separa por especialidade, para começar o vestibular. E aí eu vi que eu não gostava muito, na verdade, das matérias das humanas, de
português, de história, e que eu era muito mais para química, biologia. E aí, junto com isso, eu conheci uma amiga que tinha os pais médicos, que ia fazer medicina. E eu falei: "Não, na verdade, eu acho que eu quero fazer medicina, eu acho que eu gosto mais dessa área". E aí fui, entrei para essa turma e prestei vestibular para medicina. Legal. E aí fez faculdade aí no Rio mesmo, né, em Macaé? Isso, eu fiz UFRJ Macaé, que é uma cidade do interior do Rio, dá mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas do Rio. Você teve contato com medicina de emergência durante a sua formação? Não, zero. Eu até falei, o Rômulo perguntou recentemente quem tinha entrado na faculdade pensando em medicina de emergência. Por enquanto a gente não conhece ninguém que tenha feito isso, né, porque a gente tem muito pouco contato com a medicina de emergência. Lá em Macaé não era diferente, não conheci nenhum emergencista, tinha quando eu comecei a gostar de medicina de emergência, eu entrei, na verdade, na faculdade querendo neurocirurgia, Nossa, e aí depois fui vendo melhor o que que era e tudo mais, não queria, fui para cardio. Queria muito cardio durante uns 3 anos da faculdade, mas aí quando eu entrei no internato, que eu comecei a passar em especialidades, ambulatório, vi que não era aquilo que eu queria e eu gostava muito do meu estágio de clínica e geral, que eram os estágios da emergência, né, eram os estágios de choque. E foi ali que eu me apaixonei. Lá a gente também passa no pronto-socorro municipal de Macaé, que é como se fosse uma UPA com uma salinha vermelha, assim, de 6 leitos, mas que tem muito paciente grave. E ali eu conheci tanto médicos mais jovens, que amavam fazer aquilo, quanto médicos que não eram emergencistas, mas eram médicos que trabalham há muito tempo com a emergência, médicos concursados que sabiam muito sobre emergência. E passei a fazer todo o tempo que eu tinha extra da faculdade, eu ia para o pronto-socorro acompanhar eles. E ali foi onde eu me apaixonei pela medicina de emergência e resolvi fazer. Eu acho que, assim como todos nós, a gente acaba ouvindo de muitas pessoas, por ser uma especialidade muito nova, que: "Ah, vai viver de plantão, não faz isso, escolhe outra coisa, escolhe UTI, escolhe anestésio". E quando eu me formei, eu acabei não prestando a residência logo em seguida, porque eu acabei ficando um pouco perdida, apesar de não gostar de nenhuma outra especialidade. E como eu tinha acompanhado nesse pronto-socorro, fui contratada, fiquei trabalhando 1 ano lá e eu vi que realmente era isso que eu gostava. E aí nesse ano eu estudei e prestei para medicina de emergência. boa. E, cara, como é que você foi cair no Santa Marcelina, então? Como saiu do Rio pra cair na zona leste de São Paulo? Então, quando eu descobri que eu queria medicina de emergência, eu comecei a pesquisar quais eram os programas que existiam. E aí eu descobri que tinham programas no Rio, isso era eu formei em 2022, 2023. Tinham programas no Rio, mas ainda estavam muito no início. Tinha um colega meu que fazia, eu conversei com ele, e aí eu percebi que naquela época a grade não estava muito bem estruturada, não passava por todas as especialidades como eu gostaria que passasse. E uma coisa que pesou muito é que eles não passavam na época no pré-hospitalar. Eles não rodavam no SAMU. E Uhum. eu tinha um interesse muito grande de fazer pré-hospitalar, de ter essa vivência. Então eu vi que São Paulo era uma capital próxima e que tinham programas como Santa Marcelina, que foi o primeiro desde 2016, e eu comecei a pesquisar através do Instagram. Eu segui o Santa Marcelina no Instagram. Lá eu lembro que eu via as grades, assim, quando eu estava meio desanimada e triste, e achando que não ia passar, eu abria a grade, lia a grade e via, cara, quanta coisa eu vou poder ter a oportunidade de passar, quantas especialidades que a gente passa em praticamente tudo. E aí, dentro de São Paulo, eu falei: "Não, não vou prestar para o Rio, vou prestar para São Paulo". Eu fui pesquisando os principais centros e quais que eu achava que eu ia que eu me identificava mais com o serviço. Boa. E nessa sua pesquisa aí, chegou a fazer prova para quais programas aqui de São Paulo? Eu fiz SUS São Paulo, que aí engloba Santa Marcelina. Eu fiz prova para Unifesp, para Paulista, para o Einstein e para o Grajaú. Legal, cara. São Paulo hoje, apesar de não ter sido tá entre as primeiras que começaram
a medicina de emergência, né, que está no sul e no nordeste, lá em Fortaleza. São Paulo é a cidade hoje que mais tem programas ativos de medicina de emergência, né? Grandes centros aí, formando uma galera muito boa. Cara, e o objetivo dessa nossa conversa hoje é falar um pouquinho mesmo sobre a residência aqui do Santa, né? E você está representando a gente aí como residente. E falando um pouquinho disso, explica pra gente como que é a prova do Santa, como que, se alguém quiser fazer assim, por onde que faz a prova, como é difícil, não é? A gente sabe que muda ano a ano, né? Mas como que é entrar no Santa? A prova do Santa é feita através do SUS São Paulo, que é uma prova que geralmente ocorre, se eu não me engano, dezembro a janeiro, é isso? Ah, É uma prova que era feita pelo Quadrix até então, quando eu fiz. É uma prova feita de 100 questões, 20 de cada grande área. É uma prova bem justa, na minha época era feito pelo Quadrix. Ela repete bastante o modelo das provas anteriores, e aí com o resultado dessa prova, uma prova única, não tem prova prática, não tem análise curricular, e com o resultado dessa prova, depois você consegue colocar num leilão de vagas, que agora é feito de forma online. Então você tem primeiro você escolhe 2 opções, e aí nessa primeira chamada você tem a oportunidade de negar, caso você passe, para ir para a segunda oportunidade. Mas na segunda oportunidade, o que você colocar e passar, você tem que ir, senão você já perde todo o concurso. boa. Tem algumas de medicina de emergência, né, que são de São Paulo, se não me engano, são 4 ou 5 de São Paulo. Cara, eu já não sei mais quantas são. Deu uma mudada nos últimos anos, né? Quando eu fiz no Sul São Paulo ainda tinha Santos, eu acho que Barretos era pelo Sul São Paulo, Indaia, Indaiatuba, Indaiatuba, Eu acho que Indaiatuba, Indaiatuba Fran continua pelo Sul São Paulo, mas Barretos eu Santa acho que Casa de Barretos é a França prova saiu. também. deles. É, mas todo ano acaba dando uma mudada. E pô, se alguém quiser vir por Santa Marcelina, uma coisa que é super importante ressaltar para tomar cuidado com esse leilão aí, ler bem o edital, porque já teve ano que a gente ficou faltando residente porque a galera comeu bola no preenchimento do negócio ali, deu tudo errado. Sua É, turma não teve esse problema, né, Elisa? Foi a sua que deu ruim? Não, acho que foi a do Fê. Foi a sua, né, Fer? o leilão é meio traiçoeiro, assim. Você tem que ficar bem ligado a como ele funciona, porque uma vez, uma vez que você colocou a sua escolha, a sua primeira vaga, né? Preferencialmente, se é só aquela a instituição que você quer, então você não coloca a outra segunda opção. Porque se na primeira chamada você não passar nessa sua primeira instituição que você quer, você vai ser chamado para a segunda. Só que se você não quiser ir para a segunda, né? E você quiser voltar para essa primeira, cara, você simplesmente perdeu a oportunidade, porque não vai dar para você voltar. Então, conversa com quem é da instituição e a gente fica à disposição aqui para conversar com quem tiver querendo ingressar lá, porque a gente vai dar essas dicas com relação ao leilão, porque teve gente que aconteceu isso, a pessoa colocou a primeira opção Santa Marcelina, mas colocou outra instituição como segunda opção. E aí ele não passou na primeira chamada na Santa Marcelina, só que passou na segunda instituição. E aí rodou vaga do Santa Marcelina e ele queria voltar para poder pegar essa vaga do Santa Marcelina e não conseguiu. Então é meio bagunçado assim essa parte do leilão, não tem como falar que não, mas se você fica sabendo como é antes de entrar no leilão já ajuda bastante. Né? E, cara, são 6 vagas, né? O Santa, nós continuamos com 6 vagas. Acho que é um serviço que cabe mais, a gente precisa aumentar o número de residentes, é pesado para os 6. Mas uma coisa importante falar para quem está querendo vir é que roda, né? Todo ano roda a vaga. É, sempre os primeiros ali acabam não indo, então na primeira chamada já chama além do sexto ali. Eu mesmo, quando eu entrei, eu fiz Santa Marcelina também, né? Já me formei há 2 anos, mas eu passei em oitavo na prova e consegui entrar na primeira chamada. Mas da galera que entra, todo ano tem uma desistência. Alguém que entra, fica 1, 2 semanas e acaba desistindo.
Então, dá uma rodada na lista. Eu acho que depois da minha turma, todas as turmas, teve alguém que começou e ficou 1, 2 semanas e desistiu. É, exato. E o grande problema também dessa parte do, da prova do SUS é que ela geralmente é a última a soltar os resultados, assim, né? Então, outras provas já soltaram o resultado, aí dá mais tempo para a galera ir procurar lugar para morar, para se estabelecer num local novo. E muitas vezes a prova do SUS ela vai liberar o leilão ali uma semana antes de começar a residência, sabe? E para quem, tipo, a Eli que tá vindo de outro estado, sabe? Geralmente, praticamente todo mundo que tá ali na nossa residência veio de outro local, né? Que nem você comentou lá no primeiro episódio, quando você se mudou pra cá, né, Rômulo? Então, Exato, foi uma cara. coisa que você chegou e precisou ficar morando ali em um motel para conseguir ir para a residência porque não tinha lugar. Então, isso atrapalha um pouco. Então, é importante conhecer os programas que você vai prestar Prestar. prova, saber como é, aonde é a prova, quando que vai sair o resultado, até para tentar organizar o mínimo disso daí. Mas, infelizmente, isso é uma questão que peca aí da prova do Sul São Paulo, né? Que acaba não abarcando só a nossa residência, mas outras também da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo inteiro. E aí roda a lista, muitas vezes o residente vai entrar dali a 3, 4 semanas que já começou a residência, que também é uma coisa ruim. Mas a nossa chance de conseguir mudar isso agora é mínima. Então vamos falar de outra coisa que eu acho que é importante ali, que eu queria te perguntar, como é que foi para você mudar para cá? Foi difícil achar lugar para morar? Eu sei que em São Paulo, pô, não é tão difícil achar lugar para morar assim, mas você mora perto do hospital? Onde você preferiu morar? Porque tem muita gente que gosta de morar perto do hospital, tem outras pessoas que gostam de morar um pouquinho longe. Como é que foi para você escolher e decidir sobre isso? A minha história foi um pouco parecida com o do Rômulo, né, vim de outro estado. Eu acho que a inscrição, a matrícula foi, se eu não me engano, 3 dias antes de começar de fato, né, antes do dia 1º de março. E aí eu vim com a mudança no carro, eu, minha mãe, a mudança inteira no carro, sem lugar para ficar também. Fiz a matrícula e eu consegui um Airbnb, que é próximo ali do Santo, dava uns cerca de 10 minutos de carro, até conseguir um lugar para ficar. São Paulo parece ser fácil de lugar para ficar, mas não é tão fácil assim, as coisas são muito caras também. Tem a opção, muita gente mora perto do hospital, tem um condomínio próximo do hospital que tem muitos residentes morando, ou a outra parte mora no Tatuapé, que fica cerca, assim, sem trânsito dá 22 minutos de carro, com trânsito dá 30 minutos, não mais do que isso. Não é tão distante também, como o nosso horário, a gente entra de manhã e sai à noite, a gente pega contrafluxo, então a gente não costuma pegar trânsito. E eu escolhi morar no Tatuapé, porque principalmente por conta do Rafael, que é meu marido, porque o tempo que ele fica em casa, no Tatuapé, ele tem mais chance de sair, restaurante, bar perto. Itaquera não tem tanta variedade de lugar pra gente sair, e por não ser tão longe. Mas quando eu vim, eu fiquei esse tempo no Airbnb, eu acho que eu fiquei uma semana procurando casa, não consegui. Aí eu mudei para um hotel, fiquei mais uma semana no hotel no Tatuapé, eu comecei a procurar casa ali por perto. E aí eu achei um apartamento, um estúdio, me mudei, e aí sofri um golpe, que pode ser papo aí para outro Carioca episódio sofrendo golpe em São Paulo. Essa é ótima, cara. É, que pode ser outro episódio aí do podcast. Mas e aí depois de alguns meses eu acabei me mudando de novo, mas também para outro apartamento no Tatuapé, que é onde eu moro atualmente. boa. Cara, você falou um pouquinho de Itaquera, Tatuapé. Explica pra galera que eu e o Fernando já sabemos, claro, mas explica pra galera que tá ouvindo, onde que fica o hospital ali, como é que é a realidade de Itaquera. Eu, quando vim, por exemplo, a galera me falou, mano, tu vai pra Santa Marcelina, Itaquera, no meio da favela, quebrada, meu Deus, vai ser assaltado, vão te roubar. Como que é essa realidade de Itaquera, o pessoal que mora lá, onde é que mora, como é a vida do residente que vai para o gigante da Zona Leste? Então, eu também não conhecia o que era a Zona Leste de São Paulo. Fui até dar uma pesquisada para trazer números mais recentes.
A Zona Leste de São Paulo é a zona mais populosa do estado. Ela abrange cerca de 4 milhões de habitantes. E para a gente ter uma ideia, isso é a população do estado do Espírito Santo, da Paraíba ou do Amazonas. Então, é uma região muito populosa. O Santa Marcelina é um hospital quaternário que é referência dessa região. É uma região muito humilde também. A gente consegue perceber bastante com o perfil de paciente que a gente atende. Em relação à localização do hospital, que fica em Itaquera, para vir da o Tatuapé também fica na zona leste, mas é um pouco mais para o centro. Não é uma área perigosa, assim, não sei se vocês vão concordar Sim. comigo, porque a gente Concordo. acessa pela radial e por uma avenida principal. E aí você vira na esquerda e você já está no hospital. Você não entra muito os bairros, assim, da zona leste. O pessoal que mora lá perto do hospital tem um condomínio que é do lado do hospital, então eles acessam até por dentro do próprio centro. Você vai pelo, como é que eu vou dizer? Vai por dentro do hospital e aí é cerca de 100 metros, você já está dentro desse condomínio, que é onde a maior parte das pessoas que optaram por ficar perto, que também é uma boa opção, porque qualquer minuto para residente conta, acaba sendo uma opção mais cômoda. Uhum. E é legal falar também outra questão, é que para quem é de São Paulo, mas também para quem não é, entender. Lá, em Itaquera chega metrô, né, então é importante trazer isso aqui. O metrô, ele não sai na porta do hospital, ele sai ali na estação Corinthians Itaquera, que é onde tem o estádio do Corinthians, inclusive, e dali até o hospital dá o quê? Uns 2 quilômetros. Geralmente quem vai de transporte público ou pega um ônibus ou pega um Uber ali que dá no máximo assim 5 a 10 minutos, né? E para acessar de carro também é fácil, mas também tem a opção de transporte público. Exato. E Eli, quando você chegou aqui no Santa, logo lá no seu primeiro contato com o hospital, eu lembro que eu que fui te mostrar o hospital. Esse daí eu não tenho como esquecer. Qual foi sua primeira impressão, assim, quando você entrou nesse hospital, que a gente sabe que muita gente que vem de outros estados e tem o contato com um hospital daquele tamanho fala, caramba, é tudo isso mesmo? E era muito diferente da realidade que você tinha contato na faculdade, né? Conta um pouquinho pra gente disso. É bem diferente. Lá onde eu fiz faculdade, em Macaé, tinha o Hospital Público de Macaé, que é um hospital grande, que eu achava grande, pelo menos. Mas quando eu vim conhecer o Santa Marcelina, já de cara a gente vê que é um hospital, ele fica no alto, ele é bem grande, é um hospital bem imponente. Quando você entra, eu achei pelo menos que eu nunca fosse me achar lá dentro no primeiro tour que você fez com a gente, porque você entra e sai, sobe e desce, e você fala: "Se você me largar aqui, eu nunca mais me acho". Ah, mas tem Hum, lugar lá dentro que até hoje eu acho que eu não conheço, cara. Tenho certeza, aliás. sim. É um hospital muito, muito grande, são cerca de 700 leitos, sendo 111 leitos de UTI. É um hospital quaternário, tem trombectomia, tem serviço de hemodinâmica, então isso foi algo muito diferente da vivência que eu tive na faculdade, ter uma disponibilidade, assim, desses recursos, do paciente em protocolo STEMI fazer um CAT imediato, do paciente ter a oportunidade de fazer uma trombectomia. Então era algo muito diferente do que eu estava acostumada, tanto os serviços, quando eu entrei na sala vermelha, você até falou: "Não se assusta", mas é uma sala muito grande, tem muitos pacientes. Lá a gente tem uma sala conjunta, então são todas as especialidades em conjunto, clínica, cirurgia, vascular, todos os pacientes numa mesma sala. E isso é uma vantagem que eu acho que a gente tem do nosso programa, porque a gente consegue ter o contato com todos esses pacientes, estando em um só ambiente, estando com o nosso chefe emergencista, então acho que isso soma muito a nossa residência. Boa. Eu Ô, acho que Elisa, se eu puder falar algo como residente também, né? Agora, não só como
entrevistador aqui do Café com Emergência, porque também sou residente lá, então vou ter que falar um pouquinho também, não vai ter jeito. Mas eu acho que esse é um grande ponto forte do nosso programa de residência, que é a gente ter uma sala única, onde chega o paciente politraumatizado, onde chega o paciente clínico, chega tudo e a gente consegue fazer esse atendimento no mesmo local. Boa. Ô, tem alguém furando sua parede aí, né, Fernando? Eu tô tentando lidar com isso daqui, mas tá difícil, viu? Cara, para quem escuta a gente aí, saiba que o podcast está no começo, aqui é raiz ainda, então ninguém tá num quartinho feito pro podcast e vai ser assim por um bom tempo, que a nossa ideia é trazer a realidade aí do jeito que for. E a O... furadeira é a realidade nos finais de semana de São Paulo de quem não consegue furar a parede durante a Eu semana, né? acho que o último episódio tinha alguém furando aqui no meu prédio, não tinha? Foi o último Tinha, que tinha? Foi, né? foi. Boa. Exato. O... Cara, e antes então você não tinha conhecido o hospital? Você não foi um daqueles residentes que quis dar uma passadinha no hospital? Não, zero. Eu tinha até vontade de ir, só que assim, como eu estava trabalhando e vindo para São Paulo fazer as provas, eu e meus plantões eram nos finais de semana lá em Macaé. Então eu trocava os plantões para poder vir fazer prova. Então estavam todos os plantões muito bem contados e os finais de semana que eu poderia vir. Então acabou que eu não consegui vir a mais para conhecer o serviço. Eu só conversei com residentes dos serviços que eu gostaria para entender um pouco mais. Conversei com o Fê, ele mandou um podcast via áudio do WhatsApp explicando Tá vendo que eu já como é era que bom nesse negócio funcionava. do podcast, né? Ah, Já fazia antes já também. E aí me explicou tudo, e aí eu vim fazer a matrícula mesmo, que foi o dia que eu de fato conheci o serviço. tá. E dá para conhecer o serviço antes? Se alguém quiser vir fazer a prova, consegue entrar no hospital? A gente consegue Então, apresentar? caso alguém tenha interesse de conhecer o serviço, manda mensagem ou aqui para o podcast, para o Fê ou para o Rômulo, ou para o Instagram da Medicina de Emergência. Lá sempre tem um residente responsável que vai entrar em contato e aí vai conseguir organizar junto com o nosso coordenador de levar o serviço para apresentar. Boa. O, o nosso É, Instagram é o ME Santa Marcelina, tá bom? Então, a gente por deixa lá vocês no. conseguem ter muita noção de como é a nossa residência, né? Às vezes a gente tá na correria, a gente não consegue ficar postando a rotina diária e tudo mais, mas tem muita coisa lá que dá para você ter noção de grade curricular, né? De quem são os residentes e tudo mais, então é bem bacana. A gente deixa o Insta aí na descrição do episódio de hoje. Cara, e Elisa, você conhece um pouco da história da nossa residência? Quando começou? Como foi o começo? Eu acho que talvez isso você tenha mais propriedade para falar dessa história, mas o que eu sei é que foi a primeira residência de medicina de emergência de São Paulo, começou em 2016, Né? certo? Uma das pioneiras aí. Cara, eu acho que isso aí vamos trazer um dia a Maria Camila para falar aqui, mas a primeira coordenadora do serviço de residência do Santa Marcelina foi a Maria Camila, atualmente presidente da Abramed, né? E eu já conversei com ela sobre isso. Realmente foi o primeiro programa do estado de São Paulo, né, em 2016, que a gente começou, logo que foi reconhecido como especialidade. Então, antes de nós já existia o HPS e o de Fortaleza. Ai, qual que é o nome? O Frota, né? O Frotão, em Fortaleza, se não me engano, que estava antes da gente. Em 2016 a especialidade foi reconhecida e a gente logo começou. A Maria Camila conta bem isso, que a gente começou, assim, tem vários programas aqui no estado de São Paulo que também começaram em 2016, quando a especialidade foi reconhecida. Mas por alguns meses ali nós teve uma autorização de começar antes, por quê? Isso talvez você não saiba, Elisa. O Cara, quem tava na frente do hospital naquela época era a irmã Monique. Não sei se já ouviu falar nela. Já ouviu falar? Uhum. E a irmã Monique era uma médica, né? O Hospital Santa Marcelina é um hospital das freiras ali, da Irmandade Santa Marcelina. A irmã Monique é uma freira que fez medicina.
Ela era médica, então, e ela tinha uma visão, cara, muito massa, assim, muito à frente da época, eu diria. E ela ficou sabendo da existência desses programas de especialização, porque na época ainda não era residência, né? E ela foi atrás, ela conheceu o serviço do HPS. A Maria Camila, ela já estava no Santa nessa época. Ela chamou a Maria Camila e perguntou se a gente conseguiria fazer no Santa algo parecido com o que era o HPS. Então a ideia era já começar uma especialização, mesmo sem ser reconhecido como residência, igual o HPS fazia, porque o HPS, o programa deles existe, se não me engano, desde 92 ou 94, então muito antigo. Os caras começaram lá nos anos 90 para uma especialidade que foi reconhecida em 2016. E a ideia era fazer a mesma coisa e a Maria Camila começou a organizar para fazer. E aí já estava no trâmite de rolar uma especialização quando foi reconhecida a especialidade. E aí eles já entraram com pedido ali para ser programa de residência e começou, né? Então começou em 2016 com 6 vagas. O começo foi meio turbulento, então eram turmas pequenas, né, cara? A primeira turma foi o Gustavo e a Alessandra, só 2 residentes. Entraram mais gente, mas desistiu. E aí vieram turmas de 2, 3. Eu acho que não teve nenhuma turma com 4 residentes que se formou. Antes de mim teve uma turma com uma residente só que foi da Bruna Caldas, que deu problema com o leilão também, não rodou lista. E, e A as do turmas Luiz é começaram uma turma com com 4, né? 4. Eu acho que a primeira turma com 4 foi a do Luiz. Antes do Luiz era a turma de 2 ou 3. Aí a turma do Luiz É. foi com 4, a minha com 5. E daí em diante sempre 5, porque para quem não sabe, o Santa Marcelina, ele tem a maldição do sexto elemento, né? Todo ano tem um que desiste, então Esse ano todas não desistiu ainda não desistiu ainda, né? Não, Não. as turmas estão Verdade. completas. E Nossa, eu já não tinha passou me do ligado tempo de nisso. corte já, então É, Não, pô, no não pode meu mais. o meu desistiu um no começo do R2, né? Puta, Ainda nem fala é, então. será que tá rolando um bolão pra ver quem dos R1s vai desistir? Na minha época tinha bolão pra ver, porque sempre desiste alguém, pô. O- mas é isso, então, o programa desde 2016 e que mudou muito, cara. Isso eu posso falar porque eu me formei um pouco antes que vocês e eu peguei uma realidade de transição de chefe ali na saída da Maria Camila pra entrada do Lucas Sertain, que, cara, maravilhoso. Não tive a experiência de ter a Maria Camila como chefe, mas adoro ela também. É chefe de coração, né? Tive o Lucas como chefe e aí adorei. Hoje estamos com o Rodrigo aí também, cara sensacional. Mas eu peguei uma mudança muito grande, né? Acho que de maturidade, pelo tempo, e uma das coisas que eu acho que foi muito importante foi o começo de turmas mais cheias, né? Que antes, como eram turmas pequenas, a gente não tinha volume de residente em sala. Hoje, como nós temos aí turma de pelo menos 5, atualmente são. Hoje nós estamos com 16, né? 5 no R3, 5 no R2 e 6 no isso. R1. Esse volume de residente mudou a cara da gente dentro do hospital, sabe? E Eli, conta pra gente um pouquinho agora, vamos destrinchar como é que são as grades curriculares aí. Logo no R1 ali você chegou, você lembra qual que foi seu primeiro estágio e como é que foi pra você bater o olho na sua grade ali do R1? Era algo pô, falou assim, legal, massa, vai ser interessante, ou você ficou meio, ah, meu Deus, vai ser difícil, falta alguma coisa, o que que você achou? Conta pra gente. Eu já tinha olhado a grade, como você falou, acho importante quem tiver interesse em fazer medicina de emergência, olhar os programas, olhar as grades. Lá no nosso Instagram a gente tem a grade do R1, do R2 e do R3. Então eu já tinha dado uma olhada. O meu primeiro estágio foi pelo PS da clínica, o temido PS da clínica, porque é um estágio que acaba sendo mais pesado para a gente, principalmente em março, por conta dessa questão do leilão, que não entra todo mundo de uma vez e demora até o final de março para completar as vagas. No primeiro estágio, acabam que não estão os residentes completos, e março acaba sendo uma época que tem mais pacientes internados. Então, é o PS que a gente entrava, eu entrava às 7 da manhã e saía 10 horas da noite, 11 horas da noite, de segunda a sexta, morando no Airbnb ou no hotel, tendo que procurar uma casa. Então, assim, foi um primeiro mês difícil, mas
Passou, tudo passa, né, e nossos estágios são muito equilibrados. Tem estágios que são mais pesados mesmo, principalmente estágios que a gente fala que são estágios da sala vermelha. A gente passa na sala vermelha no estágio da geral, da clínica e do choque. Então são estágios que a gente faz de 7 às 19, de segunda a sexta. E durante o final de semana a gente trabalha no regime de escala, também 7 às 19. Sempre sábado e domingo tem que ter um R1 e um R2 em sala. Nos estágios de sala, que eu acho muito bom, conversando com outros residentes de outros programas, principalmente agora no congresso, que a gente tem, que é a gente sempre roda com um R1, um R2 e um R3, pelo menos em sala. Geralmente um R1 no choque, 2 R2 no choque e um R3. Então é muito bom que a gente sempre, além de estar supervisionado pelos nossos chefes, a gente sempre está supervisionado por um R+. Eu acho que isso agrega bastante ao nosso programa. E aí, em relação às outras disciplinas, além da sala, a gente roda no SAMU, que é um estágio muito, muito bom. A gente roda na pediatria, UTI, unidade AVC do Ultrassom. R1, ultrassom. Mas o que é que eu tô esquecendo? PS da clínica, PS da É, cirurgia. são 6 meses no total de sala vermelha do Santa Marcelina. Vão ser 2 meses de choque, 2 meses de PS da clínica médica, que fica lá também, mas é com os pacientes internados, 2 meses de cirurgia geral. Aí, além disso, a gente vai ter É o isso. SAMU, o ultrassom, a pediatria, a UTI e um mês de férias, né? Sempre bom, É né? O isso, é residente também tem importante. direito a um mês de férias por ano. Exato. Cara, então acho que isso é a escala do R1, né? É, Isso. explica aí já, então, já que entramos em escala, como é que é a escala do R2 e como é que é a escala do R3? Depois eu quero perguntar um negócio sobre a escala. Tá. No R2, tô com a cola aqui, a gente roda 4 meses na sala vermelha. A gente também roda de novo na UTI de Santa Marcelina. A gente roda na UPA da Vila Maria, na sala de emergência lá. Pediatria tem um novo estágio, mas agora no Hospital Santa Marcelina. Lá tem um pronto-socorro, é referenciado, são pacientes um pouco mais complexos. No R1 a gente coloca no Cândido, que é um hospital porta aberta, com menor complexidade, e no R2 a gente volta para Santa Marcelina com pacientes de maior complexidade. PS Neurologia, no Santa Marcelina também. Paliativo, anestésio, no Grau, que não é tão conhecido nos outros estados, mas é o serviço de resgate dos bombeiros, que tem no estado de São Paulo. Então, a gente roda junto com os bombeiros. E tem o Águia também, a gente não pode andar no Águia, mas a gente tem a oportunidade de ter ocorrências em que eles dão suporte aos pacientes. E férias do R2 são esses os estágios. Boa, né? Pra quem não conhece o Águia é o helicóptero da polícia aqui de São Paulo que tem uma equipe médica, né? Então, a equipe do Grau que tripula o Águia aí, que dá apoio, que nem a Elisa falou, nas ocorrências mais graves, né? E o Grau é muito legal, né, cara? Um estágio super Sim. interessante. Baita estágio. O São Paulo tem um modelo de APH um pouco diferente do restante do país, né? Porque aqui o estado ele tem um APH próprio, que é o grau. Então a gente tem dois serviços de APH no município, que é o SAMU e o grau. E tem ocorrência que vai os dois juntos. Eu sou médico do SAMU e vira e mexe eu trombo com o pessoal do grau aí, a gente trabalha junto de vez em quando. Mas tem uma certa separação, assim, o grau se dedica um pouco mais às ocorrências de trauma, o SAMU um pouco mais às ocorrências clínicas. Claro que isso na prática a gente se mistura, então é muito comum atender trauma. Quando rodei no grau era comum eu ir para ocorrências clínicas, mas no grau a gente vê uns traumas bem bacana aí, ocorrência de desabamento, incêndio, é sempre interessante. O R3, como é que é? O R3 tem você R3, né, Fernando? Fala Eu vou você É, do passar, R3. fala aí, então. Fê. Eu vou falar. Ó, a nossa escala do R3 desse ano, como é que foi? A gente passou um mês no PS do Dante Pazanese, que é um hospital cardiológico aqui de São Paulo. Muito bacana, aliás. São 2 meses de sala vermelha lá no Santa Marcelina.
mais um mês de UTI, que esse ano a gente rodou num serviço particular no Hospital Paulistano. A gente também tem um mês de gestão. A gente roda na Otorrino, na Santa Casa, 15 dias, e na Oftalmo, no Hermelino Matarazzo. Esse ano, especificamente, a gente teve 2 meses de eletivo, porque a gente não teve no outro ano, então acabou ficando, mas na verdade é para ter só um eletivo no R3. A gente também tem o PS da GO, que foi no Hospital Cidade Tiradentes. Temos um mês de UTI pediátrica, e aí temos mais um mês, que é 15 dias no Ciatox, que é o Centro de Intoxicações, e 15 dias num PS de psiquiatria. E aí mais um mês de férias. Boa. Cara, eu acho que como esse é um episódio pra gente falar um pouco mais da residência mesmo, o que você acha, Fernando, da gente explicar bem como é a realidade de cada estágio aí pro pessoal que vai entrar? Eu acho bacana. É legal a gente trazer, acho que falar a dinâmica ali da sala vermelha, acho que a gente pode começar falando a dinâmica da sala vermelha, porque a gente já consegue falar tanto do PS da PS da clínica, quanto clínica, do o PS choque, da quanto geral. da cirurgia geral, porque, por ser uma sala unificada, né? Exato. Então, Elisa, cara, eu conheço a realidade porque eu fui residente, hoje sou preceptor, sou um Sim. preceptor que tá indo meio pouco, né? Um plantão a cada 15 dias. Mas, que nem o Fernando falou, no R1 a gente tem 6 meses de sala de emergência, né? A sala vermelha, vulgo a sala pra gente. Como que dentro desses 6 meses, são 2 meses de PS da clínica, 2 meses de PS da cirurgia e 2 meses de sala vermelha ou choque. Explica pra gente a realidade de cada um desses estágios, como que o residente atua, qual que é a responsabilidade dele nesses estágios, nesses três aí. Esses 3 estágios, como o Romulo falou, a gente roda 2 meses do R1 em cada um deles. São os estágios da sala vermelha, são de 7 às 19, todos eles. Começando pelo PS da clínica. O PS da clínica, a gente vai ficar responsável tanto pelos pacientes que estão internados na sala vermelha e na sala verde, internado para a especialidade de clínica médica, e também a gente fica responsável alguns dias por atender a porta do SUS. Certo. Então acaba dividindo cerca de 4 dias, 3, 4 dias para atender porta, o restante divide entre verde e vermelha, e também há uns 3 ou 4 dias esse residente vai ficar responsável por atender o choque. E o que que é o choque? Que a gente também vai passar 2 meses. São os pacientes que chegam e que não são os pacientes da geral, porque esse a gente vai ter outro estágio para a gente ficar responsável por esses pacientes. Então, os pacientes que chegam, que são os pacientes clínicos, esse estágio, que a gente faz 2 meses, ou que a gente faz alguns dias do PS da clínica nele, são os estágios que os R2 e os R3 da medicina de emergência rodam, eles ficam responsável pelo atendimento inicial desses pacientes. Então, a gente vai atender esse paciente, pedir exame laboratorial, pedir exame de imagem, fazer a estabilização inicial, ter um diagnóstico desse paciente, então a gente faz a internação. A partir do momento que a gente faz a internação, no plantão seguinte, esse paciente vai ser de responsabilidade do estágio da clínica. E aí o residente que estiver no estágio da clínica vai evoluir ele como uma equipe horizontal, sempre discutindo esse caso com os chefes. Então a gente vai ter chefe tanto da sala vermelha, que os nossos chefes são sempre chefes emergencistas, e também tem chefes da clínica da sala verde. Então, dependendo de onde está o seu paciente, você vai discutir com determinado preceptor, você vai ser responsável pelo cuidado desse paciente durante o dia todo. Então, você vai ter a responsabilidade de examinar, discutir, prescrever, solicitar os exames que tem que solicitar e reavaliar ele. À noite, na passagem de plantão, você tem a responsabilidade de passar para o colega que for pagar o plantão noturno as atualizações, e no dia seguinte você retorna pegando novamente esse paciente. Isso, o estágio da clínica. E o estágio do choque com esses pacientes que chegam. O estágio da geral é parecido, mais ou menos, né, com o estágio da clínica, mas em relação aos pacientes que chegam da geral. Sempre vamos ter um R1 nosso, passando 2 meses do R1 nesse estágio. Vão ser responsáveis por todos os pacientes que chegam na sala vermelha, que são designados como cirurgia geral, então traumas ou outros pacientes cirúrgicos. A gente faz o atendimento inicial desse paciente e depois
que estabiliza, pede os exames, tem o diagnóstico, a gente ou o paciente, se for um trauma grave, pode ser porta dentro da geral, pode subir uma cirurgia de urgência, ou senão ele vai ficar internado ou na sala vermelha ou na sala verde. No estágio da geral, a gente também tem a oportunidade de rodar na porta, que eles também têm uma porta do pronto-socorro, então o nosso R1 ele fica dividido tanto sala vermelha, quanto atendendo a porta da especialidade. Boa. Acho que para quem não conhece o serviço, assim, para dar uma contextualizada, o Santa ele é um hospital hoje porta fechada, né? Mas que é um porta meio fechada, né? Que o fluxo de porta aberta ainda existe, então a gente tem a porta. O paciente que chega pela porta, que abre ficha lá, geralmente é um paciente que já é acompanhado do serviço por algum motivo, então paciente que acompanha no ambulatório da cardio, da onco, de qualquer coisa, e quando ele descompensa, ele pode entrar pelo abrir a ficha e passar lá, ou paciente que chega por algum motivo mais grave ali, a enfermagem na triagem acaba abrindo. Então, a porta da clínica, quem atende é o residente que está no PS da clínica, né? Para nós da emergência, né? A gente tem contato com a porta no PS da clínica e os pacientes da cirurgia no PS da cirurgia geral. E a sala de emergência é uma sala que recebe bastante paciente. Às vezes esses que vêm por conta própria e estão mais graves que vão direto para dentro da sala ou pelo SAMU. Cara, vem bastante SAMU, né? O SAMU leva bastante paciente pra gente. O SAMU, transferência das UPAs, é, o próprio bombeiro, o grau, leva pra gente. E, e é misturado ali. A gente tem uma sala única, que é isso que você falou, né, Elisa? Então, dentro da sala, é uma sala bem grande, a nossa sala de emergência, a sala vermelha é uma sala grande. Lá dentro fica a equipe da clínica médica, da cirurgia geral e da medicina de emergência. O paciente, quando ele abre ficha na triagem, ele é separado entre clínica médica ou cirurgia geral, e a medicina de emergência ela fica ali atendendo um pouco de tudo e a gente compartilha o cuidado com essas duas especialidades. Então, sempre dentro da sala vai ter um residente de emergência no PS da clínica, um residente de emergência no PS da cirurgia geral. Então, o cara da clínica, o residente de emergência no PS da clínica só atende o que é triado para a clínica, o residente de emergência que está rodando no PS da cirurgia só atende o que é da cirurgia. Mas a gente tem esse residente de emergência, o R1, pelo choque ou pela sala vermelha, que aí ele vai atender tanto de um quanto do outro e a gente vai dividindo os atendimentos. Apesar de ter as três equipes dentro de sala, como o fluxo do Santa é alto, então tem paciente para todo mundo. Então, às vezes chega um paciente da clínica que quem vai atender é a equipe de clínica médica, o R1, R2 da clínica médica, e às vezes tem paciente da clínica que chega, quem vai atender é o residente de medicina de emergência. E aí o cuidado é todo pelaquela especialidade. A gente vai, se tiver que entubar, entuba, passa central, define o que é. É, Muitas vezes a gente da emergência dá uma mão para cirurgia naqueles pacientes que abrem ficha para cirurgia, mas não é bem um cirúrgico, né? Acho que essa semana teve um que eles já falaram, cara, fica com vocês aí porque vai ter que passar para clínica. Às vezes vem um paciente lá que abre ficha para cirurgia porque caiu. Mas, cara, não é a queda. Ele caiu porque ele teve uma síncope, ele caiu porque ele convulsionou. Aí a gente já pega esse cara, porque se deixar com a cirurgia vai focar muito mais no trauma e depois vai ter que repassar tudo para a clínica. Então a gente já faz aquele meio de campo completão ali e se precisar internar, já interna para a especialidade certa. A gente ajuda bastante nisso aí, né? Acho Ô, que. Rômulo, Oi, eu acho que é interessante falar também que talvez possa ser diferente de outros estados, mas a gente, né, você falou a porta fechada, é porta referenciada, né, que a gente fala. Por quê? pode ser. Porque é um hospital que ele é referência em alta complexidade e para outros hospitais menores da região, né? Não só da região, mas até do estado. Então, um hospital que recebe muitos pacientes para avaliação de especialidades via transferência do sistema CROSS, que é o sistema do governo de São Paulo, onde você está lá, por exemplo, num hospital de menor complexidade aqui dentro do município, mas o seu paciente precisa fazer um cateterismo. Você não tem no seu hospital, você vai, coloca no sistema CROSS e aí você é transferido para esse outro hospital. Então, a grande maioria também dos pacientes que a gente atende são pacientes vindo de transferência para avaliação de especialidades, né? Então, por mais que seja essa porta fechada que a gente fala, ou porta referenciada, o fluxo continua alto. Então não deixa de ter paciente para aprender, não deixa de ter procedimento para fazer, né? Então
Isso é uma coisa muito boa. E eu Hum, acho que outro aspecto muito interessante que a Elisa falou e você falou, não só dessa sala unificada, eu acho que é a questão dos chefes serem emergencistas. A gente sabe que hoje em dia a nossa especialidade ela está em crescimento, a gente está abrindo um monte de programa de residência médica, mas a gente está abrindo programas de residência que muitas vezes a gente não tem o emergencista ali ensinando o, o residente. A gente sabe o quanto é diferente você aprender a medicina de emergências pela visão de um emergencista. Então, isso é um uhum, grande diferencial. E você ter um emergencista todos os dias com você ali, isso é um grande ganho para quem está fazendo residência de medicina de emergência. E eu acho que o outro ponto que a Elisa trouxe e que a gente muitas vezes não para pensar, porque é a nossa realidade, mas não é a realidade de outros programas, é essa questão de você ter contato sempre com os outros residentes dos outros anos. Então, se você é R1, você estiver rodando dentro do Santa Marcelina, você vai ter sempre contato com o seu R2 e com o seu R3. E isso é um grande diferencial, porque muito do que a gente aprende na residência não é propriamente diretamente só do chefe, é dos nossos R+, ou muitas vezes dessa interação entre os residentes. Então, eu escuto de alguns colegas de outros programas de residência exatamente isso. Pô, como eu queria poder rodar com o meu R+, ou como eu queria poder ter meu R- ali junto para eu poder ir ensinando ele tal e tal coisa. Isso faz muita diferença para qualquer tipo de programa de residência. concordo. Acho que isso é importante. E proximidade do chefe, né, cara? O chefe tá sempre próximo, né? A gente tá sempre na sala. Isso é bacana. Vamos continuar explicando aí os estágios? Eu acho que Fala um os principais. pouquinho de como funciona o. Eu vou falar um pouquinho agora, vai, para deixar a Eli pensar em alguns outros estágios do R2 dela, mas o SAMU ele vai funcionar uma escala pré-determinada pelo próprio SAMU, né? Então eles mandam lá, geralmente são plantões de 24 horas e a gente tem que se deslocar dentro de São Paulo para ir em bases do SAMU. Então é interessante também porque cada lugar de São Paulo você vai ter contato com uma coisa diferente. E você também vai ter contato com plantonistas diferentes, e aí eles vão te mandar a sua escala. O nosso estágio de pediatria do R1 é no Cândido Fontoura, que é um hospital infantil, né, aqui em São Paulo, que é referência para diversas especialidades pediátricas, mas também tem um pronto-socorro lá de pediatria que é porta aberta. E para nós, no R1, eu acho que o mais interessante é isso, é a gente ter contato com o que é mais comum ali da pediatria, né? Então, IVAS, JECA, toda essa parte assim. Então, eu acho que, na minha visão, é um baita estágio para a gente começar a desenvolver essa parte da semiologia pediátrica, de muitas coisas ali do cuidado inicial, não propriamente do paciente mais grave da pediatria, mas das queixas mais simples, que é uma das dos componentes aí que a gente precisa aprender. O ultrassom, atualmente, a gente faz o nosso estágio de ultrassom no Santa Marcelina, com a nossa egressa, a doutora Mayra, um beijão para ela, que fez esse estágio, está conduzindo esse estágio aí de ultrassom com maestria. E a UTI, a gente roda lá no Santa Marcelina, que também é um estágio que é das 7 às 19, né? Então, você vai poder também na UTI ter contato não só com o ambiente de terapia intensiva, mas com os seus R+, que estão lá rodando junto com você muitas vezes. Então isso é bem bacana, porque às vezes você fica lá, você vai para outro setor do hospital, você não conhece ninguém, mas na maioria das vezes você está rodando junto com o seu R+, né, quando você está no R1. E isso é bacana também. O que mais que faltou do R1 aí? Acho que foram todos. Foram todos, né? Foram Foram todos, né? todos. E a vida do R2, como é que é? A vida do R2, a gente repete a nossa UTI do Santa Marcelina, mas lá são 4 UTIs, então no R1 a gente costuma rodar em 2 e no R2 a gente roda nas outras 2, são perfis um pouco diferentes dos pacientes. Como o Fê falou, a gente tem a oportunidade de rodar sempre com um R1 e um R2 nesse estágio. O PS Pediatria, dessa vez, vem para Santa Marcelina, como eu falei, são pacientes um pouco mais complexos. O Santa, ele é referência de oncologia e hemato, então tem muito esse perfil de paciente na pediatria,
Mas é muito interessante ver a diferença da gente ter o contato e atender um paciente no hospital que nós temos todos os recursos disponíveis. Diferente do primeiro ano, nesse a gente tem tomo, ressonância, todos os serviços muito disponíveis, então é outro tipo de cuidado que a gente aprende a ter com esse paciente. PS Neurologia, também é no Santa Marcelina, é um estágio muito, muito bom. A gente fica tanto a equipe do pronto-socorro da neurologia, ele fica responsável por atender os pacientes que chegam em protocolo delta, que seria com déficit neurológico agudo na porta. Tem um BIP da neurologia, a triagem bipa a equipe, a gente vai avaliar o paciente. Se tiver dentro da janela de 4 horas e meia, ou agora tem a janela da trombectomia também, a gente leva esse paciente rapidamente para tomografia e se não tiver contraindicação, já faz o bolus inicial e leva esse paciente preferencialmente para a unidade AVC, que a gente também roda no R1, e onde ele é trombolizado e depois ele vai ficar internado lá. Além disso, fica responsável pelos pacientes internados, ou sala verde, ou sala amarela, da neurologia. Então, como a gente fala, o Santa Marcelina sempre tem uns casos bem diferentes. É o estágio que a gente tem a oportunidade de ver alguns casos bem legais de neurologia. Outro estágio é o do paliativo, é um estágio que eu particularmente gostei muito. Como funciona? O Santa Marcelina tem uma equipe, tem um médico paliativo responsável uma vez por semana pelas interconsultas, então qualquer paciente internado, a gente pode pedir interconsulta via sistema para essa equipe. E o que eu acho importante da gente, como médico emergencista, ter o contato com a equipe do paliativo, são 2 coisas principais, tanto o manejo de sintomas, a gente aprende muito a manejar dispneia, dor, ao manejo dessas medicações, e a gente também aprende muito a conversar, a entender o paciente, a saber quando a gente deve fechar o suporte, quando a gente não deve, quais as ferramentas que a gente tem de forma objetiva para isso. É a realidade da nossa sala vermelha, a gente pega muito paciente oncológico, hematológico, então é um estágio que nos ajuda muito depois já a lidar com esses pacientes na sala vermelha. Anestésio, a gente roda também no Santa Marcelina, lá no centro cirúrgico. A gente tem a oportunidade de ver e de aprimorar técnicas de intubação, central, acesso periférico e também manejo de drogas. E o último é o grau, que a gente já falou, que é o serviço do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que está mais dividido para a parte do trauma, então a gente pega soterramento, afogamento, incêndio. É muito, muito interessante, a gente acaba pegando uns casos bem diferentes também. E férias, esses foram dos R2. Eu esqueci de falar do R1, a unidade AVC. Eu não posso deixar de mencionar porque é um estágio muito bacana. É basicamente uma UTI neurológica com pacientes internados que sofreram AVC e que lá, basicamente, a gente tem uma rotina de destrinchar mesmo a parte neurológica dos pacientes, a gente ter contato ali não só com o cuidado inicial, porque muitas vezes você vai ver o paciente tendo fazendo a trombólise, mas também do manejo pós, que é muito importante para a gente, de todas as complicações relacionadas a isso. Então é um baita de um estágio também ali para o R1 que a gente aprende bastante. Sim. E lá a gente tem muito contato com a equipe multi, que é muito importante nessa reabilitação do paciente. Então tem equipe multi muito presente, tem físio, nutri, fono, é muito importante. Eu vou falar um pouquinho agora dos estágios do R3, então. No R3, basicamente, a nossa perspectiva dentro da sala de emergência lá do Santa, ela muda um pouquinho, porque o R3 não vai ser mais aquele residente que vai fazer o atendimento direto ao paciente, né? Então, ele vai estar tanto na supervisão dos R2 e dos R1s, mas ele também vai atuar um pouco na gestão de toda a sala e tendo o entendimento de toda a sala de emergência, não só dos pacientes da clínica, não só dos pacientes da cirurgia, mas exatamente todos os pacientes da sala. E a ideia é que nesse estágio, o R3 ele desenvolva esse olhar de gestor da sala, não só do cuidado de saber quem é mais grave, mas também de saber qual paciente eu consigo mandar para uma observação, qual deles eu consigo mandar para uma enfermaria, quais são as pendências do paciente, o que a gente precisa fazer para a gente girar mais leitos, para a gente ter o fluxo, para a gente dar andamento em exames dos pacientes.
Então muda um pouquinho, mas é muito bacana porque é algo que é extremamente necessário para a gente atuar na sala de emergência. Não adianta a gente saber só manejar o quadro, prescrever o paciente, mas eu tenho que ter uma noção não só do paciente que eu estou atendendo, mas de todos os outros pacientes que estão dentro da sala. Fora isso, a gente tem a UTI e no R3 a gente tende a colocar o residente em uma UTI de maior complexidade do que a gente tem ali no Santa Marcelina para a gente ter um entendimento de outras terapias que são possíveis também. Então, a gente tinha outros locais que a gente fazia esse estágio, foi mudando, e aí atualmente a gente passou no Hospital Paulistano, que é um hospital particular, e lá a gente conseguiu ter contato com uma UTI de um hospital de alta complexidade a nível particular, que também é muito bacana a gente ter essa noção. A UTI pediátrica, que é lá no Santa Marcelina mesmo, que aí a gente tem um contato com o paciente pediátrico mais grave, que também é importante ter a possibilidade de fazer procedimento, intubação, passagem de acesso no paciente pediátrico. Gestão. A gestão é um estágio bem bacana porque a gente vai conhecer os bastidores por trás de uma sala de emergência, de um departamento de emergência, qual que é a visão que o gestor precisa ter ali global, né, a visão mais macro por cima de tudo. A gente vai fazer visita a alguns hospitais particulares, alguns hospitais do SUS aqui de São Paulo, para a gente entender quais são os desafios, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente tem que olhar como gestor. Aí a gente passa 15 dias no PS da Otorrino, lá na Santa Casa, é muito bacana a gente ter essa noção da especialidade. Também 15 dias de oftalmo no Hermelino, basicamente para a gente atender as queixas mais agudas da oftalmo, a gente ter e saber manejar o básico. Além disso, a gente vai rodar no PS da GO, que o nosso estágio atualmente foi lá no Hospital Cidade Tiradentes, que é um hospital da rede Santa Marcelina, e é bacana para a gente ter o contato com o que é mais agudo da especialidade. Então, manejo de pré-eclâmpsia, fazer parto vaginal, complicações pós-parto. Então, isso tudo o estágio ele consegue trazer para a gente. Depois a gente fica 15 dias no CEATOX, que é o Centro de Intoxicações, e a gente fica basicamente atendendo ligações de pessoas, né, que não só dos hospitais, mas do civil que liga para, olha, tomei tal coisa e estou tendo tal sintoma, o que que eu faço? Então a gente fica atendendo essas ligações, discute com a equipe ali do Centro de Intoxicações, e aí a gente dá a conduta, né, sugere a conduta nesses casos. Fora isso, a gente também passa no PS da psiquiatria, que é importante a gente saber manejar as causas agudas do paciente psiquiátrico. O PS de cardio do Dante Pazanese é muito bacana porque é um hospital que é referência nacional para cardiologia. Então lá a gente consegue ter contato com coisas da cardiologia, mas não só isso, que são de alta complexidade. Então é um pronto-socorro que atualmente ele está em reforma, o fluxo dele foi desviado, diminuiu um pouco o atendimento, mas eu rodei lá antes da reforma e tive uma experiência fantástica, assim, porque realmente a gente consegue ter noção da cardiologia na alta complexidade. E aí tivemos 2 estágios de eletivos, né? Que provavelmente no ano que vem o pessoal vai ter um só, e as férias. Então, essa é a grade curricular do R3. As coisas começam a melhorar um pouquinho, porque no R3 a gente não tem estágio, não tem plantão de final de semana, e o estágio que antes para o R2 era das 7 às 19, tende a ser das 8 às 5, então a vida do R3 melhora um pouco. Alivia, né? O Poço falou do estágio diminuir um pouco a carga horária, sair no final de semana. Conta pra gente, Elisa, como é que é a vida do residente do Santa? Tem estágio noturno, tem final de semana, são muitos finais de semana, muito noturno, qual no geral é o nosso horário? Passa das 60 horas, respeita as 60 horas, como é que é em relação a isso? Os nossos estágios, eles divergem um pouco. Alguns são, como eu falei, de 7 às 19, mas a gente tem estágios que são de 8 às 17. Nós não temos plantão noturno,
Na verdade tem. Na pediatria, no R2, a gente tem um plantão noturno por semana, mas nos demais estágios não temos. Final de semana, R1 e R2, sempre no sábado e no domingo tem que ter um R1 e um R2. Então a gente faz no início do ano uma escala do ano todo. A minha turma, como foram 5 pessoas, uma pessoa a menos, a gente ficou com cerca de 22 plantões esse ano, cada um, por ano. Mas os R1s que estão com a escala completa ficaram com 17. Então, assim, são cerca de 2 plantões por mês, no final de semana. Se for no estágio que você pegar a sala, ou seja, você pega de 7 às 19, você faz 60 horas semanais e você faz final de semana, você acaba passando das 60 horas, mas eu acho que isso vai muito tem outro ponto, os outros estágios que não passam de 60 horas, então acho que se somasse no geral todos os nossos estágios, não passaria, eu acho que daria umas 60 horas ali no geral. E você falou que não tem noturno, cara. Como que é? Nunca vai até a noite? Por que que o Santa Marcelina não tem ninguém à noite? Como Acho que funciona? interessante falar disso Explica isso daí, aí, porque porque a nossa escala nisso aí dá um nó na cabeça, não dá atualmente? e senão vai ter gente que vai falar, ah, mas por quê? Vocês não querem fazer noturno? Vocês não querem entender como é que é a parte do plantão noturno? E não é isso, né, Eli? Sim, é um ponto de melhoria que nós temos da nossa residência, essa fato de temos esse gap do plantão noturno. Nós somos a poucos, né, somos 16 no total, então nós não temos contingente para cobrir a sala 24 horas, 7 dias por semana, como nós gostaríamos e como a gente espera que seja no futuro. Então, o que a gente consegue fazer com chefes, sendo chefes emergencistas, é durante a semana de 7 às 23. Então, o R2 ele faz um horário diferente, como são 2 R2 em sala, a gente faz de 7 a 17, um R2, e o outro de 13 às 23. São 10 horas de plantão para o R2, então a gente consegue cobrir um pouco mais essa parte noturna, mas infelizmente ainda a gente não consegue fazer o plantão de 24 horas por falta mesmo de residente. É. E eu acho que é interessante falar isso daí, porque a gente até falou, né? Ah, a nossa residência é legal, porque a gente sempre tem contato com médico emergencista, mas é a dificuldade da gente conseguir montar uma escala no mês em que seja 7 por 24 totalmente de emergencista. E eu acho que essa talvez seja uma dificuldade de todos os programas de residência, né? É. Não é tão fácil assim a gente montar uma escala dessa forma. Então a gente opta, né, por não ter o plantão noturno, porque a gente também não conseguiria cobrir a escala como residentes, né? Ficaria algo extremamente difícil e puxado para os residentes. E também porque a gente quer manter sempre o residente em contato com o médico emergencista, tendo essa visão do médico emergencista, que a gente acha que é algo que faz diferença na formação. É. Eu, quando era residente, eu cheguei a desenhar uma escala para tentar fazer um noturno, né, cara? E isso foi uma discussão da minha época. Continua, a gente discute até hoje, né? Vocês discutem. Assim, era, cara, uma coisa ou outra. Ou a gente fazia o 7 por 24 e estourava ter total a 60 horas de todo mundo, ou a gente prezava ainda pelo residente ter um pouco de vida e não tá à noite. Acabamos prezando pela vida dos residentes. A gente vê outras especialidades que conseguem. A clínica fica 24 horas por dia no hospital, mas é um pouco mais fácil, os caras são em 32. A geral fica 24 horas por dia no hospital e não é nada fácil a vida dos meninos que são menos residentes. Eles estão em quantos? 8? 7? Acho 8. que por aí. Acho que estão em 8, né, cara? Os meninos da geral, nossa, fica só a capa da gaita lá. Chega de manhã, os meninos estão sugados, né? Eles fazem, a especialidade deles cobra. E é isso que a gente não queria, assim, era prezar pelo um pouco mais de qualidade de vida para o residente, para vocês terem um pouco de tempo para estudar em casa, estar inteiro no dia seguinte, aproveitar um pouco mais, e não ser aquele tanto trabalho escravo que alguns serviços fazem, né? Então, acabou ficando assim, a gente, para fazer essas 24 horas, depende de aumentar a nossa vaga de residência. E aí eu vou puxar um pouco agora para falar sobre ponto de melhorias, que é importante, que a gente quer trazer a realidade do que são os programas de residência e aqui mesmo que nós três estamos falando e somos do mesmo programa, a gente também tem que trazer isso.
E acho que quem deve ter prestado atenção um pouquinho quando a gente foi falando na nossa grade curricular, deve ter percebido que eu falei: Antes nosso estágio era tal, agora mudou tal". Eu acho que uma coisa bacana do nosso programa de residência é que todo final de mês a gente faz uma reunião administrativa e no final, né, indo para o final de cada ano, aí da residência, a gente faz uma reunião para a gente ver em cada ano o que que a gente pode melhorar de estágio. Esse estágio está fazendo sentido ser mantido ali? A gente pode substituir esse estágio por outro estágio? Porque assim, nenhuma residência vai ter a grade curricular perfeita, né? Mas eu acho que a busca pela perfeição ela tem que existir, ou a busca pela melhoria. Então a gente tem esse espaço no final de cada mês para a gente poder falar sobre como está o andamento de cada um desses estágios. Então o residente ele pode falar, pô, esse mês aconteceu tal coisa, aquele mês aconteceu isso, ou não. Pô, esse estágio é muito bacana, a gente não pode tirar ele da nossa grade curricular. E chega no final do ano, a gente também faz essa reunião para ver, ó, para o ano que vem eu acho que seria mais interessante a gente trocar esse estágio por outro lugar, passar para outro hospital, acrescentar esse, mudar tal estágio do R2 para o R1. Então a gente sempre faz isso. Eu acho que isso é um ponto interessante. O que que você acha, Eli, que seja pontos de melhoria aí que a gente precisa ter no programa de residência aí do Santa Marcelina? Como você falou, os nossos estágios sempre são discutidos no final do mês e no final do ano de uma forma mais geral. Tem coisas pontuais, porque acaba que os estágios, eles também são dinâmicos, a gente percebe muito isso. A vivência que você tem em um estágio, o seu R igual que passa logo em seguida tem diferente. Então, trazer esses diversos pontos de vista e ver o que vai, de fato, agregar o grupo como um todo é muito importante. Como ponto de melhoria, o que a gente já falou, eu acho que seria ótimo se a gente tivesse uma escala 24/7, não colocando os residentes para trabalhar 100 horas, mas sim expandindo nosso número de vagas, expandindo os chefes emergencistas. E também algo que a gente não tem, que alguns outros programas têm, que seria, e aí também bate nessa mesma coisa de ter chefe e ter mais residente de emergência, que seria ter a sala nossa, né? Ter a nossa sala de emergência, os pacientes sendo nossos, e as especialidades rodando com a gente, e não a gente rodando com elas. Eu acho que, como o Romulo falou, é algo que vem evoluindo de forma até bem rápida, do ano dele para o nosso ano já mudou muita coisa, mas eu acho que seria um mundo ideal a gente ter acho que é um sonho nosso ter uma sala de emergência nossa. né? O Cara, uma coisa que você não falou, mas que eu acho que é uma coisa que um dia vai melhorar, tá caminhando pra isso, né? É os finais de semana, né? Que a gente ainda roda, vocês estão sempre É, lá. E a gente falou que sempre tem um preceptor emergencista, mas os meninos que fazem final de semana às vezes não tem um emergencista. Não fica desassistido. A gente tá sempre com os preceptores da sala, que no final de semana são sempre da clínica médica, são formados. Ótimos, aprendi muito com eles. Alguns que foram meus R iguais aí, Iago Damião, que eu acho que ainda tá no final de semana. Tem uma galera muito boa. sim. Marquinho ainda tá? O Não, Marquinho saiu, não acredito. Mas tem uma galera muito boa. É, mas a gente acaba às vezes ficando na berlinda ali, principalmente quando chega um trauma e precisa discutir. Acaba que não tem um emergencista ali para dar sim. um help nesse lado. E a gente aprende muito com os clínicos. Cara, tenho referências aí, os caras são absurdos. Haroldinho que eu carrego pro coração. É, mas é bom ter alguém da nossa especialidade e ter a visão, o mindset, né? Tem que aprender com todo mundo, por isso que a gente esparrama em tudo que é estágio, por isso que existe o estágio do PS da clínica ou da cirurgia, que é para justamente ter essa visão dos caras, mas nascemos como especialidades. Como especialidade, estamos buscando o nosso cantinho aí, né? E eu queria falar uma coisa que a gente não mencionou até agora e que talvez o pessoal deve estar achando, pô, né, esses caras só trabalham, eles não estudam, não discutem artigo, não tem mais nada, então acho que é interessante a gente colocar que a gente tem, né, toda quinta-feira à tarde a nossa tarde acadêmica, que é o espaço onde a gente sai do ambiente da assistência, dos estágios, todo mundo é liberado dos estágios para ir para quinta-feira à tarde. Conta pra gente ali como é que funciona a quinta-feira,
que tem, que o R1 geralmente faz, que o R2 faz, que o R3 faz nessas aulas que a gente tem lá. Esse é outro ponto forte do nosso programa. A gente tem uma parte acadêmica muito bem estruturada. Na quinta-feira, às 2, geralmente 2h30 às 5, 2h30 às 6, nós somos liberados todos os estágios, então é obrigatória a nossa presença, tanto de R1 quanto R2 quanto R3. No início do mês, o nosso chefe, doutor Luiz, manda um cronograma para a gente, no nosso grupo, do que vai ser abordado no mês. Então, é um cronograma que é basicamente dividido por semana, cada semana tem um eixo específico e está lá direitinho discriminado. E aí, na aula, é dividido geralmente, sempre tem um journal, que é um artigo escolhido pelo nosso chefe, que o R1 apresenta, e aí depois da apresentação desse artigo, que é enviado no início da semana, todo mundo lê, o R1 apresenta, tem uma discussão sobre o artigo, e também tem aulas, tanto aulas de R2 e aulas de R3, que aí são sobre temas diversos, dependendo do eixo que a gente vai estar nessa semana. Também temos aulas de professores, de chefes convidados, Rômulo nos dá aula, vários chefes aí, geralmente são aulas online, pelo deslocamento ser um pouco mais difícil para Itaquera, mas temos aulas com outros chefes convidados. Temos sempre no mês, a apresentação de um caso clínico, então quem está rodando na sala vermelha todos os R's, né, 1, 2 e 3, tem que pegar um caso que eles acharam interessante e apresentar no final do mês. E também no final do mês temos a reunião administrativa, que é onde, junto com os nossos 2 supervisores de programa que estão presentes nessas aulas, a gente pode trazer nossas dúvidas, angústias, o que a gente gostou, o que a gente não gostou de cada estágio, para que eles também estejam cientes sempre do que está acontecendo com a gente. E eu não posso deixar aqui de fazer uma menção honrosa ao Dr. Luiz, que é o nosso supervisor adjunto, né? Que ele que fica responsável por montar a nossa grade curricular do ano inteiro, escolher os artigos, escolher os eixos e eu posso falar, acho que o Rômulo também, cada ano isso vem melhorando. É outra coisa que a gente discute, né? Quais aulas que a gente tem que ter, o que a gente precisa falar. E quando a gente pensa na medicina de emergência, é muita coisa que a gente precisa discutir. Então, assim, o que é importante a gente colocar nas aulas de quinta-feira para os residentes? Isso daí o Luiz ele faz com maestria, né? Ele sempre está atualizando, trazendo os artigos, a gente debate, né? É um momento que a gente vai debater, que a gente pode levar nossas ideias para lá e montar isso. Eu nem faço ideia porque deve dar muito, muito trabalho, né? É, Eu acho que é também importante mencionar que talvez esse seja um ponto de melhoria aí que a gente precisa fazer, é de ter mais atividade prática. A gente tem um pouco de dificuldade de fazer tão recorrentemente as atividades práticas, porque a gente tem um vínculo com a Faculdade Santa Marcelina, onde a gente tem um laboratório lá disponível para a gente fazer as atividades práticas, mas nem sempre é tão fácil da gente conseguir ter acesso a esse local para a gente fazer simulações e tudo mais. Esse é um ponto de melhoria, né? Mas que esbarra em outras questões também que são difíceis e a gente entende, mas que a gente precisa pensar em como colocar mais simulação para o é. residente, eh, procedimentos, todas as questões. Eu acho que isso é uma dificuldade de todo mundo, né, cara? Por estrutura. Pra quem tá ouvindo, assim, pra entender, se atividade prática não é a prática do dia a dia, é a prática em simulação. Então pô, pegar um boneco de intubação e vamos aprender intubação aqui, intubando o boneco, simulado, sem o paciente, com calma, pega na mão, troca de mão, olha pra lá, olha pra cá, fazer simulação realística mesmo. A gente já teve algumas, não rola com frequência, mas pô, aqueles bonecos que você ajusta o parâmetro, define cenário. Então isso é uma coisa que a gente não consegue com tanta facilidade. Mas, falando da prática, como que é, Elisa, a prática do Santa Marcelina em relação a procedimento? O que você faz? O que é procedimento de R1, R2, R3? O que rola de procedimento? O que não rola? Como é que é a vida de procedimento do residente? Porque o pessoal que faz medicina de emergência gosta de procedimento também, né? Sim. Lá a gente tem um volume muito grande de procedimentos, pelo volume grande de pacientes que a gente tem na sala. E aí, na primeira aula do ano,
tem uma aula de apresentação que nossos supervisores apresentam, e aí apresenta a divisão dos procedimentos entre R1, R2 e R3. Basicamente, a gente divide o R1, ele é responsável por todos os procedimentos. O R2, ele fica para marca-passo e pericárdiocentese. E o R3, alguma coisa que ele não tenha feito no R2. Esqueci de algum R3 não procedimento? faz mais nada, né? R3 chega, já não entuba, não passa acesso, não faz mais nada. É, para chegar no R3 é porque muita coisa deu errada lá embaixo. Se o R1 não conseguir, vai para o R2, se o R2 não conseguir, vai para o R3, se o R3 não conseguir, vai para o chefe. Mas aí é uma coisa um pouco mais difícil. A gente tem muito volume de tubo, eu acho que eu fiz 35, 40 tubos no meu R1, juntando na sala, UTI, todos os estágios, né, SAMU. Central, Chaile, dreno de tórax, mais o Marca-passo já quê? fez? Marca-passo eu não fiz ainda, mas eu fiz Marfan, Fez uma no R2. pericardicentese. É, Então, mas passa marca-passo no Santa? Rola passa, a transvenoso? gente rola, a gente tem tanto o marca-passo transcutâneo quanto o transvenoso, ainda não passei, mas rola de passar, a gente passa na sala vermelha. Boa. Pô, já estamos em novembro, ainda não passou, você tá zicada, hein? Sim, Tá sim, zicada. Mas para quem quer entrar aí, sempre tem marca-passo. Procedimento é aquilo, depende do mês, né? Tem mês que tem um monte de coisa, tem mês que tem pouco. Já teve dia de eu ir para a sala como preceptor que tiveram duas pericardiocentese, tem mês que você fica e não tem nenhuma pericardiocentese. Mas tem procedimento. Crico rola, não é ah, sempre sim, porque chegar numa via aérea cirúrgica que as coisas deram bastante errado, mas vira e mexe tem, alguns dos R3 aí já fizeram sua cripo no intra-hospitalar, alguns conseguem no pré-hospitalar, mas não é um procedimento do todo dia. É, dreno de tórax com bastante frequência, né, Elisa? Acho que todos, sim, todos dreno tem conseguem bastante. passar. É, a gente vê aí a cirurgia geral fazendo algumas toracotomia de reanimação, né? Participou de alguma já, Elisa? Não, Não viu também nenhuma não, no Santa? nenhuma. Cara, de vez em quando acontece, a gente tá sempre junto lá com eles nisso. O que mais tem de procedimento? Mais alguma coisa, Fê? Hum, Não, acho que você falou bastante, sim, dos É, principais, né? Lembrar que tem alguns hospitais que não é o residente da emergência ali que passa, por exemplo, Chaile, ou até outros tipos de acesso, ou até mesmo o dreno de dreno, tórax. Então, no nosso hospital é muito comum a gente fazer todos esses procedimentos, sabe? Isso é do residente que está ali na assistência direta do residente. Você não vai chamar outro residente de outra especialidade para vir passar um Shile, para vir passar um dreno de tórax. Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que dessa parte de procedimento é algo que não falta na nossa residência, tá. muito pelo contrário. O ultrassom em videolaringo faz parte da realidade? faz parte da realidade. A gente tem um ultrassom na sala de emergência, que ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. É um ultrassom bem bom. A gente também tem um videolaringo. A medicina de emergência tem uma caixa de VR difícil, que é uma caixa nossa, e a gente tem o videolaringo da medicina de emergência, mas a gente também tem o videolaringo da sala vermelha agora. Então a gente tem essas duas possibilidades quando a gente quer utilizar o vídeo. Boa. Cara, outra coisa que eu queria perguntar, como que tá a nossa relação em relação, nossa relação em relação com a Fê, né? Como é que tá a nossa relação com a cirurgia geral, como que tá a medicina de emergência no Santa Marcelina atendendo trauma, como que funciona isso, porque eu sei que em alguns lugares do país essa ainda é uma dificuldade, sabe? A gente tem uma boa relação com a equipe da cirurgia geral. Como eu falei, a gente sempre tem um R1 rodando especificamente no estágio deles, então vai ser o R1 que vai fazer esse atendimento inicial, somado aos R2 e aos R3 da medicina de emergência. A equipe da geral não vê a gente como inimigo, alguém que eles têm que ir contra, eles veem muito mais como uma equipe que consegue ajudar eles. A gente consegue trabalhar em conjunto para dar o melhor para o paciente. O nosso volume de trauma dos pacientes politraumatizados é alto, é muito comum a gente receber pacientes muito graves, pacientes que precisam de assistência de vários profissionais, então a gente consegue trabalhar de forma
muito conjunta, nunca tive nenhum problema com ninguém da equipe deles. Eu acho que eles nos veem mais como aliados mesmo nesse atendimento inicial, até porque, como você falou, eles são muito sobrecarregados, a carga horária deles é muito, muito alta, e eles têm que dividir a atenção entre a porta, a sala vermelha e o centro cirúrgico. Então acaba que algumas vezes, principalmente isso acontece mais no final de semana, chegar trauma e eles não estarem em sala, ou durante a semana eles estão na porta e eles vêm para a sala vermelha, mas a gente já começou o atendimento, continua tudo em conjunto, no geral a gente tem uma boa relação. Cara, isso eu acho que é uma coisa que E mudou muito ao longo do tempo, viu? Isso eu posso falar, porque quando eu era residente, existia uma certa rixa entre medicina de emergência e cirurgia geral. O atendimento era truncado, a gente não tinha tanto espaço, os residentes não se batiam muito bem, os chefes não se bicavam. Acho que mudou demais o perfil, assim. Hoje eu, como preceptor de medicina de emergência, tem uma boa relação com os residentes da cirurgia geral, eles vêm tirar dúvida, a gente discute caso junto. O preceptor de cirurgia geral geralmente está mais no centro cirúrgico, não está tanto dentro da sala. Então, os meninos até às vezes recorrem a nós ali. A gente ajuda naquilo que a gente domina um pouco mais que eles, né? Então, aqueles pacientes que têm algum lado mais clínico, o manejo do choque, o próprio uso do ultrassom que a gente acaba tendo um N maior, tendo mais tempo para fazer, então consegue ajudar eles nesse começo até eles pegarem mão. E é muito legal, cara, porque antigamente era difícil, viu? Era bem difícil. E hoje, putz, a gente se dá super bem. Os próprios chefes da geral, a gente já tem uma boa relação. Tá? É legal ver isso crescer dentro de Santa Marcelina. Um lado muito bom, assim, dessa residência. eu queria fazer uma última pergunta aí para Eli, que eu acho que a gente já está caminhando para o fim. Eli, você se sentiu bem acolhida pelos seus pares? Você acha que a sua residência é um lugar que você tem segurança psicológica? Como é que é isso para você? Sim, sempre me senti muito acolhida. Não vou dizer que foi fácil mudar de estado sozinha, começar uma residência. Foi difícil, principalmente no R1, tanto de estar sozinha, quanto de muita coisa nova, né, você acaba eu nunca tive cobrança externa de ninguém, ninguém espera que R1 saiba absolutamente nada, mas a gente se cobra. Então isso foi um pouco difícil para mim no R1. Mas todos os meus R+, quanto dos chefes, eles são pessoas muito abertas, eu sempre tive a oportunidade de conversar. A minha turma de R iguais, nós somos muito unidos, a gente conversa muito entre si, a gente consegue sair, se distrair um pouco da residência. E algo bem diferente, assim, que eu achei diferente pelo menos, em relação à faculdade, em relação à escola, é a proximidade que a gente tem com os nossos chefes. Tanto o doutor Rodrigo quanto o doutor Luiz são pessoas extremamente queridas e próximas. A gente sabe que eles estão ali para qualquer coisa que a gente precisar, coisas até se a gente precisar falar de algo pessoal, eles vão estar ali para nos escutar. São pessoas que estão presentes na nossa rotina, então eles são também chefes de sala alguns dias, isso aproxima muito, a gente deles, além de estarem presentes nas nossas aulas. E foi muito bom, sempre apesar da residência não ser fácil, ser puxado, ter uma carga horária puxada, foi um ambiente que eu sempre me senti acolhida. Boa. Eu Oh, acho que isso é importante a gente falar, porque é isso, é muita gente que vem de outros estados, né, que vai estar em contato com aquela galera ali muito mais do que a própria família, por pelo menos 3 anos, né? Então tem que ser um lugar acolhedor, tem que ser um lugar onde você consiga eh, ter o seu R igual, o seu R+, não só para falar coisas da medicina de emergência, mas falar sobre a vida. A gente lá, graças a Deus, a gente se encontra, a gente faz churrasco, a gente faz confraternização, que é uma coisa super importante, né? Aliás, é isso, não é só sobre a medicina de emergência, sobre estar dentro do hospital, mas sobre a gente poder ter esse espaço também de amizade entre as pessoas. deixa eu fazer mais umas últimas perguntas para Elisa. Pode ser mais direta nessas, hein, Elisa? Mas essa é uma curiosidade que a galera vai ter. É... Não é fácil. Consegue estudar em casa? Sobra um tempinho para chegar em casa e para pirar, abrir um artigo, abrir o capítulo do Rosen? Confesso que no R1 tive muita dificuldade de fazer isso, tanto pela carga horária, que é um pouco mais puxada, e também eu sentia dificuldade de saber qual era o meu método de como eu deveria estudar, sabe.
Porque você vai perguntando para os seus R+, né, eu fiz uma enquete. O Fê estuda mais por blog, outro estuda mais por artigo, e aí você vai nesse ano se encontrando, vendo o que faz sentido, o que não faz sentido para você. No R1 consegui estudar um pouco menos, consegui estudar mais os artigos enviados para a nossa tarde acadêmica, mas no R2 a gente tem mais tempo, então eu consigo estudar mais. Confesso que fui mais para o lado do Fê, o lado dos blogs e alguns artigos que os chefes mandam. E acredito que no R3 vai ter mais tempo, eu vou ter também mais tempo de ter Melhora. essa parte Melhora um pouquinho, mas também não vou um falar pouquinho, que vira É, um mundo encantado. vai melhorando. boa. E a outra, dá pra trabalhar por fora? Essa é uma pergunta importante. Vem a galera aí que às vezes não se preparou, não guardou a grana, custo de vida em São Paulo não é tão baixinho. Dá pra tirar um plantãozinho por fora? A vida permite? Como é que é? É um custo de vida bem alto, na verdade. Eu trabalhei 1 ano antes, então eu consegui juntar um pouco de dinheiro, e eu fui trabalhar no final do meu R1. E aí, desde então, eu faço pelo menos um plantão a cada 15, nos estádios que estão mais tranquilos, eu consigo fazer um plantão por semana, dependendo, às vezes, até mais. Tem como, não, eu não fiz, mas tem R1 nosso que faz, que trabalha toda semana, trabalha de 15 em 15 dias. Não é fácil, é puxado, porque a carga horária do R1 já é mais puxada, mas é possível, assim, a gente tem ainda, mesmo que a gente trabalhe final de semana, não são todos, então a gente tem a possibilidade ou de fazer noturno, estágio fora, trabalho fora, na verdade, ou final de semana. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente entra na residência, aparecem 1000 opções de trabalho pra gente. O pessoal quer, os residentes da medicina de emergência, no R1 um pouco mais para a porta, no final do R1 do R2 para o R2 mais para a sala de emergência. Então, graças a Deus, a gente recebe muitas oportunidades até perto do hospital ou no próprio hospital, que facilitam a gente trabalhar e depois seguir na residência, então é possível. Boa. Trabalhou, Fê, no R1? No Santa? Eu trabalhei desde o começo do R1, de 15 em 15 dias. Era o meu plantão. Era um pouquinho puxado, como ele falou, mas indo mais pro final do R1, que eu fui pegando sala de emergência para fazer. Depois no R2 eu já tive um pouco mais de tranquilidade para fazer até um plantão semanal. Então dá, em alguns meses vai ficar mais puxado. E no R3 aí você já consegue trabalhar um pouquinho mais, assim, consegue, assim, levando uma boa vida, com qualidade, tendo tempo para você estudar, para você fazer suas coisas, você consegue fazer até uns 6 plantões por mês, assim, vamos dizer. Mais do que isso, talvez comece a ficar um pouquinho mais cansativo. E também eu concordo com ele nessa parte, assim, porque muita gente vem de fora e talvez não tenha contato para lugares para dar plantão, mas começa a surgir muitas oportunidades desde o R1 e muita coisa bacana, né, de hospitais, de coisas diferentes para conhecer, tanto de serviços particulares como serviço público. Ah, legal, né? Eu fui mais pela da Elisa quando eu fiz residência aí, cara. Eu fui começar a trabalhar no final do R1. Eu acho que é uma boa, assim, usar o R1 para se dedicar um pouco mais, sobreviver e estudar e dar uma fixada. Mas acho que para quem precisa se apertar, cabe na escala, né? Nada impossível. Cabe sim. O que mais, Fernando, que você quer perguntar para Elisa? Cara, eu Perguntou do acho que coordenador? não. Bora aí, pergunta aí, Rom. Pô, conta pra gente. Nosso coordenador é emergencista. Você já falou que ele tá sempre lá. Quem é o coordenador do programa de residência Santa Marcelina? Nosso supervisor é o doutor Rodrigo, ele é emergencista formado pelo HC. Como eu falei, ele tem plantão lá na sala, então ele é nosso chefe de sala alguns dias, e também está muito presente nas quintas acadêmicas. A gente tem um contato bem próximo a ele, é uma pessoa super acessível, tanto pessoalmente quanto por WhatsApp, caso você precise de qualquer coisa. E nosso supervisor adjunto, doutor Luiz, beijo para os dois, inclusive, que vamos escutar aí futuramente. Também é nosso chefe de sala, é médico emergencista formado pelo nosso programa, egresso do Santa Marcelina. Ele fica tanto de chefe na sala, também responsável pela parte acadêmica, essa parte
difícil que nós já falamos aí anteriormente, montando nossas aulas, montando os artigos mais atualizados, discutindo com a gente. São 2 pessoas muito próximas e que são pessoas muito acessíveis. Boa. Eu acho que é legal falar isso aí, porque eu também achei, desde que eu entrei no Santa, que um dos diferenciais que tinha era realmente o coordenador também ser plantonista ali no serviço. Porque uma coisa é você ter um coordenador que você só encontra nas suas tardes acadêmicas ali para discutir artigo e que você vai passar os problemas para ele que existem dentro do serviço e ele vai te escutar, mas talvez ele não entenda tanto. Eu acho que a outra questão é você ter o seu coordenador ali, o seu supervisor, dando plantão no serviço que você trabalha, porque ele também consegue ver todos os gaps que existem ali, pontos de melhoria, e eu acho que isso flui melhor, assim, ele consegue também ver o dia a dia dos residentes e o que está acontecendo de evolução, o que está acontecendo de brecha que precisa ser melhorado, então isso outro ponto positivo da nossa residência. Boa. Mais alguma coisa, Fê? Eu acho que agora a gente já pode caminhar para os finalmente, fazer aquelas perguntinhas capciosas para Elisa. O que que você acha, Rom? Vamos, cara. Por favor, faça a primeira. Então, primeiramente, eu gostaria de saber se você tem alguma música para indicar para os nossos ouvintes. Pergunta difícil. A primeira música que me vem à mente, é uma música que eu Vai escutei vir um muito. baile funk aí do Rio de Janeiro, alguma coisa Não, assim? é uma música que eu escutei muito na pandemia, né, que eu acho que ela foi lançada em 2020, 2019, e eu escutei muito ela na preparação para residência, então ela sempre me vem muito à mente, que é Amarelo, do Emicida. Boa. Olha só, cara. Eu sou um Emicida. Eu acho que eu não conheço Não essa veio música. funk, Não, eu não. conheça. E Conhecê-la a, aí. a nossa outra pergunta é qual habilidade que você acha que é essencial para um médico emergencista? Dentre muitas, eu acho que a que eu queria ressaltar aqui, e que eu aprendi muito na residência sobre ela, é comunicação. Eu acho que a comunicação, ela é o ponto-chave de qualquer profissão, mas principalmente do médico emergencista, porque a gente está geralmente num ambiente que tem muitos pacientes, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas equipes, que nem sempre é a equipe que a gente está acostumado a trabalhar. Então, caso você não tenha uma comunicação clara e caso a equipe não confie em você, as coisas não vão se desenrolar e vai acabar prejudicando o paciente. Então, ter uma comunicação clara com todos da equipe, eu acho que é algo que é o ponto fundamental do médico emergencista. Boa. E Rômulo, pra acho que é a final. segunda pessoa que fala de comunicação aí. Vamos precisar trazer alguém para falar de comunicação aqui, hein? Pois é, com certeza, cara. Tá reaparecendo esse tema. O... Ó, agora a furadeira foi aqui em casa, tá ouvindo aí? O... Tá muito alto aí? Tá atrapalhando essa furadeira? Não, 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 manda fechou. bala, vai. Cara, então para finalizar e lançar a última pergunta aí, Elisa, conta pra gente um caso que marcou você aí e que a sua atuação tenha sido fundamental para mudar o desfecho, cara. foi um caso recente que nós tivemos de uma paciente lá no hospital. É uma paciente que chegou com uma não tinha antecedente, chegou com uma alteração comportamental aguda, e foi um R1 que foi começar a atender ela, mas a gente sempre vai junto ver a paciente, e aí vendo a história, surgiram várias hipóteses de distúrbio hidroeletrolítico, de alguma alteração do sistema nervoso central, algum sangramento, alguma coisa. E aí eu pensei na hipótese de uma meningoencefalite para ela. Falei: "Não pode ser uma meningoencefalite?". Aí a gente pensou junto com a chefe, a gente falou: "Será? Menos provável, né". Mas aí eu falei que é tempo dependente o tratamento, quanto mais a gente atrasa, mais aumenta a mortalidade nos casos de meningite. E consegui convencer a equipe que poderia ser uma hipótese, que faria sentido a gente entrar com tratamento, então entramos com tratamento em tempo hábil e realmente depois de 2 dias confirmou que era de fato uma meningite. Então acho que essa minha intervenção ela foi pontual, mas potencialmente salvadora de vida. Cara, olha só, Fernando, tá aí um exemplo de que médico emergencista não é
Só via aérea difícil, central, tubo e maluquices assim, né, cara? Exato. Tem muita coisa, eu lembro desse caso, com certeza, naquele dia era uma paciente que poderia muito bem ser mal conduzida, porque a gente estava num cenário de muitos pacientes dentro da sala de emergência, com múltiplas demandas, mas eu lembro que aí ele foi para cima da paciente, ela reconheceu esse potencial de gravidade e fez uma intervenção ali que com certeza fez diferença. Então isso é bem bacana, porque não é só via aérea, não é só passadreno, central, essas coisas, e a gente fica feliz de saber de casos como esse. E pra gente falar, né, finalizar esse episódio aí, cara, eu queria lembrar todo mundo de seguir a gente lá no Instagram, no Spotify e no YouTube. E que essa série a gente está começando e a nossa ideia é a gente fazer isso com todos os programas de residência que existem no Brasil. A gente sabe que vai ser bem difícil, mas essa é a nossa intenção. Não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, vai levar tempo, mas a ideia é que a gente vá não só descobrindo essas residências, mas fazendo com que aqui as pessoas possam procurar, né, se informar melhor sobre o programa que elas querem fazer. E se você aí é de algum programa de residência, da cidade de São Paulo, de outro estado, manda mensagem para a gente aqui no Café com Emergência. A gente vai procurar organizar uma data para a gente te entrevistar e a gente levar o seu programa de residência para as pessoas entenderem como ele funciona. Aí a gente também vai se descobrindo aqui para saber o que, que é mais importante a gente trazer de cada programa de residência, a vivência. E para agora, para o episódio de hoje, não esquece de seguir o Instagram da residência da Medicina de Emergência do Santa Marcelina, @me Santa Marcelina. Entre em contato lá se você quer saber melhor de algum ponto da nossa residência. Pode mandar mensagem no nosso próprio Instagram do Café com Emergência. E se você tem mais alguma outra dúvida, também comenta aqui nesse episódio para a gente saber e a gente responde aí. Acho que é isso então. Mais alguma coisa, Elisa? Não, queria agradecer a vocês, esse projeto que vai trazer aí muita informação para o nosso meio da emergência, com grandes pessoas, Fê, Rômulo. Agradecer pela oportunidade de representar a nossa casinha aqui, a nossa residência, de estar estreando esse quadro, e muito sucesso para vocês aí pela frente. Boa. É isso. Então, É isso aí. é isso. Fechou. Até uma próxima, galera. Ficamos por aqui. Um abraço, valeu, até a Falou. próxima. Falou.